tudo bem, gente? Estamos de volta com o nosso podcast e hoje nós temos uma convidada aqui que é mais ou menos a Glória Pires, brincadeira, minha companheira Aline Calai e eu, Jessie Lodge, estamos de volta com o nosso podcast. Por que eu falei que você é mais ou menos a Glória Pires? Vamos lá. Não, maravilhosa, porque assim, primeiro que ela me chama de convidada, né, no meu próprio podcast. Não, então, desculpa, eu falei convidada. Valeu aí, Jessie. Errei. Mas eu vou me sentir, hoje eu vim de Glória Pires, eu tudo vou falar. Não posso opinar, não sou capaz de opinar, porque... Apresenta o nosso tema primeiro. Vamos lá, então o nosso tema é que rufem os tambores, faltou a fantasia, faltou a varinha, filmes de fantasia, ficção e fantasia. Que é um gênero que eu não assisto tanto e eu não conheço tanto também. Embora tenha alguns filmes aqui que são super clássicos. Super clássicos. E alguns clássicos eu ainda não assisti também. E também não sei se... Acho que provavelmente depois desse episódio eu vou assistir. Mas o que importa é o seguinte. Eu vou estar aqui só... sei. Mas a gente tem um convidado, né? A gente tem um convidado. Nosso convidado. Por que a gente escolheu esse tema? Pelo nosso convidado, no caso, que é o Felipe Dias. Eu vou fazer aqui a introdução da bio do Felipe e agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Felipe é publicitário, é gestor de serviços culturais e exibições cinematográficas e também é crítico de cinema. Então é um convidado super legal para falar de filmes de fantasia. Olha essa bagagem. Olha essa bagagem. Hoje ele tem um canal no YouTube e também no Instagram. E também trabalho num cinema, gente. Olha que coisa maravilhosa. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, meninas. Obrigado. Inclusive, eu tô dando uma olhada aqui nesse Cinegirl, Cineboy. Dá pra fazer um trocadilho com o Cinemulti, hein? Adoro. Porque tá virando multi agora. Boys, girls. É verdade. Inclusive, tá achando que esse nosso podcast, acho que 1 hora não vai ser tão suficiente pra gente assim, hein? Olha, sei lá. Geralmente, a lista quando a gente tá grande. começa com essas listinhas aqui, a gente já vê que pode ser parte 1, ela tá mais... Glória hoje, né? Eu tô Glória hoje. Eu vou falar menos. Ah, então não, vou mas deixar o vocês... assunto rende, gente. Esse assunto rende. Cinema Não, com rende, certeza, né? No geral. rende. E vamos começar com a nossa listinha, então? Vai lá, vamos Jessie, começar. vai lá. A primeira coisa que eu vou da perguntar. lista da Jessie hoje. Não. Eu tô vendo o tamanho da É uma tô vendo que lista ela tá grande, gigante. mas é uma lista mais pra gente ter aqui os filmes pra gente falar. Mas a primeira pergunta que eu vou te fazer, qual é o seu filme favorito fantasia? No gênero fantasia. Filme favorito de fantasia? Ai, gente, vocês vão ficar... Acho que pistolinha comigo. Acho que bobear nem deve estar nessa lista. Ai. Porque, assim, é do meu diretor favorito, que vocês também vão ficar pistolinha comigo. Eu tenho até... Qual que é o teu diretor favorito? Ai, é que eu tenho vários, né? Não vem me falar com o Scorsese, um Tarantino da vida. É o Christopher Nolan e o Scorsese. Christopher Nolan, eu entendo. O teu é? O meu é Tarantino e John Hughes. Olha o convidado entrevistando a gente com medo. Tá. É porque eu... porque, não, né, ele é tá porque deixando eu tava eu com tenso medo de agora. vocês julgarem o meu. Porque o meu é aquele, ou você ama, ou você o odeia. Ai, meu Que é o Deus. Shyamalan. M. Night Shyamalan. Nossa. Ele faz muita coisa boa, gente. mas ele faz muita coisa então, ruim também. isso que eu ia falar. Ele Entendeu? ele é isso mesmo, ele é 8 ou 80. Ele tá... Só que assim, os filmes dele, que ele escreve, que ele paga, que ele faz, são bons. Quando o estúdio contrata pra ele fazer, ele não faz direito, porque não é o que ele quer fazer. Por exemplo, aquele com o Smith, o filho dele, gente, que filme horrível, Depois da Terra. Ah, Depois da Terra. Ele não queria fazer aquele filme, foi contratado pra fazer Eu e nem tal. assisti, Então cara, ele... já comecei. Filme não assisti. ruim, nem vale Mas muito a um dos pena. meus filmes de fantasia favorito é A Dama na Água, que é dele. Vocês já viram? Já, Gente, já eu não assisti. vi. Meu Deus Você do não céu. viu? Eu vou É embora. bom. Esse é bom. Mas o Depois da Terra Não é viu? péssimo. Alguém abre a porta ali pra mim sair, por favor? Pelo amor de Deus. Gente, por que você convidou esse cara? Não sei. Não, também, não sei. Ai, gente, mas eu não vi. Vamos falar desse filme então. Eu quero querer ver. Fala um pouco dele, porque esse filme, ele... O que eu achei desse filme? Eu achei que ele podia ser um pouquinho mais... Como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra, assim, mais espetacular no final dele. Espetacular, final. Eu achei ele um pouco linear, vamos dizer assim. Mas ele é um bom filme. Mas a Jessie acha que Tarantino é previsível. Quê? Todo mundo vai morrer no final. Fala De um novo, filme a do gente vai Tarantino que falar tu do não Tarantino. gosta. Todos. Brincadeira. Você tá entendendo, Felipe? Você tá entendendo a gravidade eu não gosto, disso? gente, do Eu Tarantino, acho que... só. Gente, eu vou ficar do teu lado. Não, Agora manda a Jessie embora? Eu Agora gosto embora? de Kill Bill. Eu gosto de Kill Bill. Tá, os comerciais. E... Você gostava dos mais comerciais dele? dos mais comerciais. Tá. A melhor experiência cinematográfica que eu tive na vida dentro de uma sala de cinema foi nos 8 Odiados. Que foi nos 40 minutos de diálogo, aquele que tem o... 40 minutos Tudo de bem? diálogo. Vejam bem, 40 minutos de diálogo.
Quem a gente quer, meu assim, perto de Tarantino? Não, deixa ele terminar, porque eu tenho certeza que ele vai falar o que eu tô pensando. Enfim. Esse filme me surpreendeu muito, não só por conta do roteiro e tal, mas porque a gente... Uma historiazinha do cinema aqui bem rápida. Até 2009, com a chegada de Avatar, imagina, a gente tinha filmes exibidos em película. Os rolos de filme e tal, no qual, inclusive, da sala, você conseguia ouvir o projetor lá. E isso era muito lindo, né? Nossa, que saudade, inclusive. Isso era muito lindo. A partir de 2010, todo mundo migrou para o digital, porque era mais fácil, era comercialmente muito viável, porque tu conseguia, por exemplo, ter uma... estreia de um filme simultâneo no mundo inteiro no mesmo horário. Porque quando era película, tu tinha o tempo de mandar as cópias. Era um puta trabalho, sem contar que era muito inflamável. Inclusive, o carinha lá que fez o Bastardos Inglórios. Quem que foi? O ator. O cinema que pega fogo lá. Não, Sim. o diretor. Ele sabe muito bem, porque vocês lembram da cena do cinema pegando fogo das películas. Então, assim, Gente, era me muito fugiu. perigoso. Muito O perigoso. Bastardos Inglórios me fugiu, eu assisti antes de ontem de novo. Mas você sabe quem que é, né? Sim, Então, vou procurar aqui. a gente começou uma era no digital, no cinema, no qual tu ia ver um filme e tu tinha aquela vibe de televisão, de novela, porque o digital não conseguia pegar a textura da película. Hoje em dia, com as câmeras, eu tava até falando com ele agora há pouco, essas Sonys da vida conseguem meio que simular o grão de película no cinema. Então tá bem mais próximo do que a gente tinha. Mas olhem só pra vocês verem. A qualidade de imagem que a gente tem no cinema hoje não é ruim. É digital, não é ruim. Mas não chega nem aos pés do que era a película. Então, no mundo em qual tá todo mundo usando o digital, migrando... Eu, por exemplo, no cinema, a gente recebe filme em HD. Tem cinema que recebe direto via satélite. Ele decidiu fazer Os Oito Odiados em película. Numa era no qual ninguém usava mais. Christopher Waltz, é esse que você tá falando? Do ator? Exatamente. Exatamente. Tava falando do ator. Tava falando do ator. É Christoph Waltz, na verdade. Porque ele é austríaco. Waltz, isso. Melhor ator Austríaco. da atualidade. Eu sou apaixonada por ele. Pra mim, assim, Eu também gosto melhor muito ator dele. da atualidade. Gosto Não, muito. não consigo pensar em alguém que vá bater ele e... Enfim. E o Tarantino gosta dele, né? Porque convida bastante. Nossa, eu acho Então, ele. quando eu recebi a notícia de qual Os Oito Odiados ia ser gravado em 35mm película, eu falei, não. Hoje em dia, não. Tá de sacanagem comigo, não pode. E realmente foi. Só que, tá, os cinemas vão exibir em digital. Vai ser gravado em película e exibido em digital. Eu falei, o que eu vou fazer pra assistir esse filme em película? A gente não vão exibir no Brasil. Porque a Kodak quebrou, não vai ter nem distribuição disso em película. Gente, eu achei um cinema em São Paulo, um cinema de rua. Eu nem sei se o negócio tá aberto ainda. É super precário, uma coisinha. Mas ele ainda exibia película, porque ele não tinha... o dono lá não teve dinheiro pra investir no equipamento digital. Que coisa. Eu falei, é lá que eu vou. E assim, gente, ver um filme em película de novo, na era do digital, foi... Nossa, se fosse um filme ruim, talvez eu teria ficado meio chateadozinho. Mas que filme maravilhoso. Meu Deus, Os Oito Odiados, gente, ele é um filme que se passa geralmente praticamente num lugar só, o filme Sim. todo. Não quero dar spoiler aqui, Não, mas... tá bom, é bom, gente. A gente eu não concordo falou que isso o em filme algum é bom. episódio? Não, Eu a acho que gente a gente falou quando a falou gente dele. participou. Quando Meninas a gente fugindo do tema. participou do... A gente já volta pro tema, tá, pessoal? A gente vai, mas a gente fala. Tarantino é sempre todo. tema. Tarantino é sempre tema. Mas a gente falou quando a gente participou fez a participação no Jogando pra Plateia. Porque eu tenho uma experiência com esse filme também. Primeiro que eu sou apaixonada pelo Tarantino, então, assim, né, eu sou meio suspeita de falar qualquer coisa. Mas, na época do lançamento, o que a gente ouvia muito falar era que, nossa, 40 minutos de diálogo, em plano sequência 40 ainda, minutos né? de plano sequência. E foi o que se falou do filme. Se falava isso, todo mundo que assistiu falava isso. E aí, eu fui no cinema, fui assistir, e aí assisti a cena. E aí, quando eu falei, gente, mas quem disse que isso aí tem 40 minutos? Pois é, De passa que assim, jeito? né? Quando pra mim tinha dado 15, 20. Quando eu olhei no relógio, eu falei, caramba, que gente que não sabe apreciar um bom filme, hein? Fiquei... Pois é, mas é. São 40 minutos. E eu tenho uma coisa que eu amo, esse tipo de filme, que é todo mundo no mesmo lugar, tentando resolver alguma coisa. Eu adoro. Então... E é o tipo de filme que geralmente não é muito procurado. Eu lembro que teve uma vez no cinema que eu até tive uma discussãozinha com o cara, já não era no dia que eu tava muito legal da cabeça. Com o cliente? Eu fui ver... Não. Tá. Eu fui ver um filme no cinema X aí. Não, mas não é muito procurado porque as pessoas não conhecem o cinema. Então elas não vão atrás também de outros filmes que são menos comerciais dos diretores, às vezes, né? Pode ser. Então Conta a história, conta. eu tenho dever de casa pra vocês duas. Você vai ver A Dama na Água e você Os Oito Odiados, tá? Se bem que Os Oito Odiados é um filme que eu vi uma vez só na vida. É o único do Tarantino Eu que vi uma um vez só. pedaço dos Oito Odiados. Quando começou esta cena, Ai, Jesus, é muito tempo. Aí, só que assim, gente, de novo, é porque eu não sou muito fã do estilo dele. Mas não que o filme seja ruim, de novo, gente. Não é que eu odeio o Tarantino. Eu acho que ele é um ótimo diretor pra quem gosta dele.
Vamos fugir do tema. Tadinho então, gente, Tarantino. Eu vou até conhecer o Tarantino na minha Meu vida em algum Deus. momento, porque Abre não é a porta possível. lá, a vez da Jessie agora. Só acho. E Harry Potter, gente? Vamos falar de filme de fantasia? E Harry Potter? Podemos começar a falar de Harry Potter. A gente tá vendo isso aqui o quê? Meia-noite? O teu filme favorito, você ia contar uma história sobre ele, você não contou. Tá, Em mas fantasia. não vou contar. Não vou Não vai contar. Vou contar? deixar pra você ver o filme Porque eu não primeiro. assisti, Eu tá. prefiro não falar, porque se eu começar a falar desse filme, gente, é daqui pra Vai dar pior. spoiler. Acredita em mim. Vocês viram aquele Minha Mãe é uma Peça, aquela Hermínia? Sim, É sim. eu falando de A Dama na Água. Tá Então não vamos começar, mas de Não Harry Potter eu vamos tenho começar. um vasto nicho, assim, além do mais você viu, né? A gente pode falar sobre. Ela não assistiu nenhum dos Harry Potters, nenhum dos 8 Nenhum. filmes. Não, eu assisti. Você viu? Ah, eu bom. assisti o primeiro e o segundo, mas isso não quer dizer que eu tenha gostado. Você Tá. viu os infantis, então. Mas vamos lá, você As leu os infantis. livros. Basicamente. Basicamente, Tá. você leu os livros. Não, tudo bem. Eu li só a Pedra Filosofal. Gente. Não, tudo bem. Gente, não é o meu gênero. Não é o meu Não gênero. Aquela coisa que tu tava falando, a gente reconhece que é bom. Eu reconheço que é bom. Mas não é pra É o você. tipo de coisa que me pega, que me faz ficar ali imersa, igual o Tarantino faz, por exemplo. Então, vamos falar. Falem de Harry Potter, gente. Tá. Por favor. Vai lá. Qual que é o Vou teu aprender favorito da algumas saga? O meu favorito é o 4, que é o Cálice de Fogo. O Cálice de É o Fogo. meu favoritão, porque eu acho que ele foi mais fiel ao livro. Tá. E eu curto quando o filme é fiel ao livro, assim, sabe? Tá, você tá usando o argumento do livro, que ele foi É. fiel ao livro, mas como obra, como cinema, É, ele também. é o pior sim. Você acha que ele é o pior? Não, eu acho que ele... Claro, os últimos dois em termos técnicos de cinema são os melhores. Que as Relíquias da Morte, Tá. parte 1 e 2, eles são mais profundos em termos técnicos de cinema, fotografia, tudo. Eu acho que eles são os Tá. melhores. Pra mim, Mas o meu favorito É o quatro. é o 4. é o que tem a introdução do Robert Pattinson, não é? Isso, É. exatamente. Inclusive foi lá que ele explodiu pro mundo, né? Exatamente. Eu gosto muito do terceiro. Ele é o meu favorito, tipo, da vida. Eu lembro que quando eu era pequeno eu tinha os VHS. Prisioneiro de Azkaban, Entregando a gente. idade aí, ó. Eu tinha os VHS do primeiro e do segundo filme. E o terceiro filme, no Brasil, ele não chegou a ser lançado em VHS, porque todo mundo já tava migrando pro DVD. E eu queria porque eu era colecionador. Aí eu descobri que na Nova Zelândia ele foi lançado em VHS. E eu comprei. Meu Gente, Deus, no da Nova eBay. Zelândia. Paguei um valor altíssimo numa fita VHS, pra vocês terem uma ideia. Mas quem E eu é tenho fã hoje faz os três. isso, né? Faz, Quem assim, é fã faz. faz isso. Mas o terceiro filme, ele é o meu favorito, porque igual você falou, você viu os dois primeiros. Eu brinquei que eu falei que você viu os dois infantis, porque a partir do terceiro ele começa a ficar sombrio. A gente tem a primeira vez que a gente vê os Dementadores, sabe o que é os Dementadores? Uhum. Sabe? Os Dementadores, para quem não sabe, como minha É como se amiga fossem Aline, os vilões, são os mais ou vilões menos, do Harry entendeu? Potter. Eu acredito que as pessoas que estão assistindo devam saber, porque eu sou bem um caso à parte, né? Sim. Mas é sempre legal explicar. Obrigada, gente. Não, tudo bem, E a assim, gente- ó, a gente explica. E isso que o Felipe tá falando sobre o filme ficar sombrio, a gente vê evidentemente do Evidentemente. segundo pro terceiro, esse salto, assim, vamos dizer, né? Se bem que a troca de diretor também fez muita diferença. Porque o Chris Columbus era o primeiro ele era o diretor do carinha primeiro e de do segundo, dirigir e depois filme- mudou pro... Entre aspas, infantil, ele dirigiu Esqueceram de Mim, 1 e 2, gente. Desculpa, gente, é o Henry Selick, não o Não, Chris é o Columbus. é o Chris Columbus. Ele isso, dirigiu o primeiro e o Chris segundo, Columbus, e aí depois o terceiro foi o Cuarón. Afonso Cuarón. É. Cuarón. E o Cuarón, vocês conhecem o estilo do cara, sombrio pra caralho. Então, eu posso falar caralho aqui no podcast, gente, pelo amor de Deus. É, Acho que a gente vai ter que pôr um pi depois pro YouTube não Coloca um pi pra bloquear a nós. gente, mas assim, tá tudo Mas, certo. recentemente, inclusive, a Jessie foi no... Você, com certeza, não foi. No relançamento agora de 20 anos, né? 20 anos de do A Câmara Câmara Secreta. Secreta. Com certeza não foi. Com certeza não foi. E eu fui numa sessão que tava cheio de fãs e todo mundo fantasiado e tal. E todo mundo tinha um adereço do Harry Potter vestido no corpo e era quase todos do terceiro filme. Ou era um Vira-Tempo da Hermione, que a gente viu no terceiro filme, ou era o Mapa do Maroto, que a gente também viu no terceiro filme. Então eu acho que o terceiro filme é o favorito de todos. Jessie, eu gosto Talvez do marcou quarto. ali uma Marcou. passagem. Marcou porque Eu foi uma gosto muito da transição, né? Câmara Secreta pelo roteiro da Câmara Secreta, não, do Cálice de Fogo Do pelo Cálice de roteiro Fogo. dele. Mas as continuações, eu vou fazer a listinha aqui de todos eles. É primeiro Pedra Filosofal, Câmara Secreta, O Prisioneiro de Azkaban, Cálice de Fogo. Aí temos a Ordem da Fênix, o Enigma do Príncipe, que é um dos que eu menos assisti, é um dos que eu mais gosto também, que é... Eu tenho A gente não exatamente precisa a falar. mesma opinião, porque é um dos que eu menos assisti, é o Mas que eu mais é onde gosto também. Dumbledore Um morre. dos. E aí, assim, onde Dumbledore morre, a gente tem, meu É, Deus, uma isso já profunda não é spoiler, porque tristeza. já é um Não é filme de porque já 2007. é... Exatamente. Só que a Aline não viu. Mas eu não vou assistir também, É. tá tudo certo. Tudo E bem. aí fecha com Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1 e 2. E aí vem aquela história de a gente ter um
Então, tem a peça já, né? Que é falando o Príncipe Mestiço, se não me engano. O Príncipe Mestiço. O Príncipe Mestiço. E aí vem aquela história de os fãs quererem esse filme. Eu não sei se rola, mas a gente vai esperar ansioso. Não, porque... eu acho que não rola. Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Em filmes de fantasia, Aline, quando a gente ia ao cinema assistir Harry Potter, era um dos filmes que dava mais fila, que os fãs mais esperavam pra assistir. Mas eu Pra imagino vocês terem muito. uma ideia, na estreia do último filme, eu cheguei... Porque, tipo, gente, foi em 2011 isso. Eu mal se comprava ingresso online. Então, era tudo, chegava na bilheteria e comprava. Eu cheguei e não tinha esgotado. E eu, tipo... Eu falei, não, o que tá acontecendo? Eu falei, moça, tem um espaço aqui, ó. Ele falou, é cadeirante? Pode ser. Daí. Comprei e vi o filme sentado na escada. Então, olha o nível de fanservice. Pra vocês terem uma ideia. E isso que a gente vê hoje em dia com Vingadores e todo mundo gritando na sala. E esses vídeos, o pessoal vê isso agora. Mas isso já existia lá atrás, gente. Lá atrás. O pessoal só não gravava. Mas era até pior do que é hoje em dia. E só pra fazer um adendo aqui, que tu falou que o quarto filme é o teu favorito. Não é o meu favorito, inclusive é um dos que eu menos gosto. Mas é o que mais me fez chorar. Porque eu nunca... Harry Potter faz chorar? Faz. Aline, você precisa muito ver, de verdade. Em certos de verdade. momentos faz. É porque eu nunca respeitei muito o Daniel Radcliffe como ator, na verdade. Tipo, aquele menininho que foi escalado pra fazer Harry Potter e tal. A Hermione eu já achava que ela atuava mais. Então, era isso que eu ia dizer. Quem me faz chorar nos Harry Potters é a atuação da Hermione. Pois é. Mas porque ela é uma atriz muito boa. Ela tem boa. Desde o primeiro, na verdade, né? Porque ela impõe, né? À toa que ela é feminista de causas aí. Porque ela, gente, ela é sensacional. Mas no quarto filme, quando o Cedric, que é o Robert Pattinson, morre, o Daniel Radcliffe, ele tem que entregar tudo ali naquela cena. Ele tem que chorar e você sente dor vendo ele atuar, entendeu? E vendo o making off depois do filme, eu vi que o elenco todo não sabia que ele ia fazer aquilo, como que tava, e todo mundo começou a chorar em volta. Então, foi muito real. Aquilo foi o único que me fez chorar e me faz chorar até hoje. Sempre que eu vejo, eu posso ver, eu posso rever aquilo, sempre me derruba. E, inclusive, eu acho que isso é o que mais define quem é cinéfilo, quem só vai ver um filme que vai. Porque eu lembro que eu sempre reunia os amigos depois da escola pra assistir filme, a gente passava na Blockbuster, a gente olha entregando a idade de novo. Aqui em Florianópolis... Aqui não tinha, eu acho. Em Florianópolis, eu acho que é videoteca. Mas vocês são daqui? Não, eu não sou daqui. A gente é do interior. E eu vim morar aqui em 2006, que era a época que as locadoras estavam começando a falir, assim. Tá, mas a rede aqui era videoteca. Não, tem a videoteca. E eu lembro que tinha uma Blockbuster na rua de trás do Beira-Mar Shopping. Eu não cheguei a pegar. Tinha Blockbuster não cheguei a pegar. Na minha cidade, óbvio que não tinha, porque era pequena. Mas a nossa videolocadora era Casa Blanca Filmes. Ai, que lindo! Casa Blanca Filmes, maravilhoso. Hoje em dia, as Blockbusters, elas se uniram às lojas americanas, né? Então, todo vendendo lá. Mas o que tava... Só pra voltar aqui, que a gente tá... Mas quantos anos você tem? Aprendendo o suficiente. Nossa, não vamos entregar a idade. Peguei num ponto delicado, desculpa. Mas a gente sempre reunia, tipo, os amigos, assim, pra ver filme em casa. Passava na locadora, tinha aquelas contas lá que tu, sei lá, pegava 3 e levava 4, 5. E sempre que o filme terminava, em seguida eu já botava um making off. E o pessoal, Felipe, o que você tá vendo? Entendeu? Então, tipo, isso difere muito. Quem realmente vê o filme por ver e quem... Tipo, gente... Um filme que mudou minha vida, assim, que eu falo... O filme nem é tão bom assim, mas eu só falo... O nível de produção, como que foi feito, gente, foi Titanic. Não sei se vocês já assistiram. Mas eu nunca assisti Titanic. Já nem tô duvidando mais. Uou. Mas é que... Ó, o Felipe tem a lição de casa de ir lá escutar o nosso podcast pra ele entender... Como que foi a nossa história com o Titanic, que a gente já falou disso. A gente já falou. E a gente falou do Titanic no episódio que a gente lançou ontem também, das trilhas sonoras, né? Estaremos deixando o link aqui na descrição, que esse episódio tá um showzinho. Titanic foi um evento, né? Foi um evento. Foi o evento do ano. Diferente que agora que a gente tem um evento, parece que a cada semana, né? Parece que tá todo... O que é bom e é ruim, né? Eu acho bem ruim. Tu acha bem ruim, mas por quê? Bem ruim. Eu acho que se você tem um grande lançamento no mês, tá ótimo. Agora a gente tá tendo... Muitos. Gente, desculpa, mas não sei se vocês gostam, mas Marvel, pra mim, já deu. Pra mim, chega Marvel, DC, super-herói, eu acho que é bem contraditório os de heróis. Eu assisto eu gosto das produções, assim. Tecnicamente falando, eu acho legais. Mas as histórias, pra mim, também não são tão legais. Só de Batman. Agora, a gente falou do teu filme favorito, né? Desculpa te interromper, mas eu queria saber qual que é o filme da Aline favorito. Você, dessa lista aqui que a gente trouxe, tem algum que você assistiu e gosta? Não, tem vários. Tem vários que eu assisti, obviamente, né? Mas assim... É que você falou que já não gosta, mas provavelmente você assistiu, né? Gente, é de novo assim, né? Eu acho que a gente tem aqui nessa lista, depois a gente até vai falar um pouquinho mais.
produções incríveis. Incríveis mesmo. E eu acho que aquela coisa que tu falou de Tarantino, a gente reconhece que é bom. Só não é o nosso gosto. Não é aquilo, que a gente... Não é o favorito, não é aquilo que a gente assiste em casa. Mas aqui, tem várias coisas que eu gosto muito. Por exemplo, vamos falar de Tim Burton, sei lá, que é super fantasia. Eduardo Mãos de Tesoura, eu acho um filme... Eduardo foi o melhor. Edward, né? Mas eu falei Edward. O Eduardo. Foi Eduardo que você falou, não foi? Não, eu acho que eu falei Edward. Eu que tô, enfim. Mãos de Tesoura, eu acho um filme lindo de morrer, assim. Eu acho ele um poço de sensibilidade, esse filme. É uma coisa... E é um filme fantasia. Sim. Né? Mas eu adoro. Eu adoro Tim Burton, aliás. E Tim Burton, além de dirigir, roteirizou muitos filmes em fantasia. Muitos, assim, nesse gênero. Que ele não dirigiu? Que ele não dirigiu. Sério? Por exemplo, Coraline é um filme que ele não dirigiu, mas ele roteirizou. Olha, não sabia disso. Não sabia. Eu amo Tim Burton, gente. Eu sou fãzona dele. Tim Burton é sensacional. Sensacional. Eu amo a dobradinha dele com o ator que eu esqueci o nome. O Johnny Depp. Por mais que tenha rolado aquela polêmica com o Johnny Depp aí nos tribunais americanos. Eu amo a dobradinha dos dois. Ele foi absolvido, né? Então... Foi. E eu acho que ele deveria ter sido. Inclusive, tem uma série agora, a Wandinha, não sei se vocês viram, que ele dirigiu, o Tim Burton. Sim. Tu viu a série? Eu assisti 2 episódios até agora. É uma série nova que lançaram. Netflix, né? Netflix, se eu não me engano. Não vamos fazer propaganda. Não gostei. Tá. Não gostou? Não gostou? Eu gostei, eu achei Não legal, gostou? assim. Eu gostei da atuação e eu gosto da Catherine Zeta-Jones, então eu tô assistindo mais por ela. Eu gosto muito da Diana Ortega, que é quem faz a Também. Wandinha, porque eu conheci ela esse ano, em Pânico 5, e depois ela fez o X, A Marca da Morte. Vocês viram o X? Não. Não, esse eu não vi ainda. O Pânico 5 eu assisti. Ela é a do começo lá, que tá refazendo a Drew Barrymore atual, no caso, né? Sabe? Sim. Tá. Inclusive, Drew Barrymore, no qual, só fazendo um relief aqui do Pânico, pra mim, a era dos anos 90 e 2000, começo dos anos 2000, foi, tipo, a melhor possível pra cinema e pra filmes. Uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente sempre fala aqui. O Pânico mesmo, ele foi que deu origem, na verdade, a esses filmes que Slasher, eram um terror adolescente, digamos assim, que ali nessa época foram febre absoluta, né? Absoluta. Não tinha... Já não tem tanto. Já vai levar... Já não tem a gente tem que fazer um episódio sobre isso. A gente já falou sobre isso em outros podcasts também, então vai rolar um episódio sobre. Vai rolar um episódio Esse só de com Wes certeza. Craven. Vai. Então, seu favorito é Edward Mãos de Tesoura. Vamos lá. Eu falei meu favorito? Vocês acham que hoje em dia o Oscar meio que não... Hoje em dia não, acho que sempre foi assim. Nunca gostou muito de filmes de fantasia. Eu lembro que quando A Forma da Água ganhou de melhor filme, eu dei um grito tão alto, bem maior do que quando Parasita ganhou, pra vocês terem uma ideia. Esqueci dele aqui na lista, mas ele também é fantasia. Ele também é fantasia e ganhou. E é um dos ganhou melhores de melhor filmes de fantasia Gente, mas dos foi últimos anos. merecidíssimo Maravilhoso demais A Forma esse da Água. Oscar. Esse você foi viu. merecido. Esse eu vi. Foi merecidíssimo. Não, gente, eu fui aquele dia no cinema, olha o nível de... Eu fui aquele dia no cinema pra assistir 2 filmes, eu falei, já vou emendar. Eu fui assistir o 50 Tons de Cinza, e o último, e aí depois... É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. E aí depois o A Forma da Água. E aí eu lembro que eu assisti o último 50 Tons de Cinza, foi o primeiro que eu assisti. Eu tinha sido convidada pra ir lá e tal, eu já assisti os 2. E aí eu lembro, assim, que eu amei muito A Forma da Água, e eu tava com a galera que tava comigo, e eu, gente, mas esse filme é espetacular, é espetacular, blá, 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 blá. Cheguei em casa, falei disso à noite. Eu nem lembrava mais dos 50 Tons, depois que saiu. E aí eu lembro que o meu ex me falou assim, eu acho que tu gostou tanto porque tu assistiu junto com os 50 Tons de Cinza. Nossa, Deus o livre. Eu falei, pode ser, Mas... porque realmente é uma coisa que não tem como comparar, 50 né? Tons não tem nada a ver com fantasia, mas só pra fazer um adendo aqui, que todo mundo massacra muito essa série de filmes. E é uma coisa que minha mãe ama, por exemplo. Os filmes... Mas acho que ele tem um público. E, ele assim, tem um público, né? É igual eu Ele falo. tem um apelo, na verdade, não é que né? Quando alguém vem e me fala que um filme é ruim, eu sempre falo de volta. O filme não é ruim, mas talvez o filme não seja pra você. Entendeu? É igual a Aline com os filmes de fantasia. Gostei dessa frase, gente. Não é pra ela. Vamos usá-la. Mas não necessariamente que seja ruim. Quando eu fazia os meus vídeos de crítica cinematográfica e tal, eu lembro que teve uma vez que eu falei muito mal daquele A Bela e a Fera de 2017. Ele tá na nossa lista aqui Nossa e senhora. ele é um dos meus favoritos de fantasia também, tá?
Enfim. Você falou mal dele. Não vou chegar lá, Não, calma. vamos chegar na polêmica, Só que porque... assim, na época, esse vídeo eu já até excluí, porque deu, acho que 1 milhão de comentários negativos a meu respeito. Mas foi o seguinte, eu falei bem mal do filme, porque a Disney tá lançando esses live actions aí, um atrás do outro. E A Bela e a Fera, gente, é um desenho que eu gosto bastante da Disney. Foi ele que concorreu na categoria principal de melhor filme. Em 91, perdeu para O Silêncio dos Inocentes. Ok, Academia, a gente entende. A gente Foi merecido. Gente, mas também não Foi podemos bem comparar, merecido. né? Mas assim, a primeira vez que um filme foi indicado, que uma animação... Tipo, o Walt Disney, ele apostou tudo, hipotecou a casa dele pra lançar a Branca de Neve. E o pessoal falava, quem que vai no cinema ver uma animação de 1h30 e tal? E acabou. E olha só o salto que deu depois. Uma animação concorrendo na categoria de melhor filme. Aí, quando saiu o primeiro trailer do A Bela e a Fera, live action, eu tava vendo um copy-paste do desenho. E eu fiquei, gente... Não sei. Eu não me importaria de ir no cinema ver um copy-paste inteiro, uma história exatamente a mesma, e não me importaria de ver uma história completamente diferente. Além do mais, eu adorei Malévola. Eu não gostei do que fizeram com a personagem, mas eu gostei do... Tipo assim, olha só essa vilã. Olha só, ela não é tão vilã assim. Eles contaram a história por um outro viés, entendeu? Mas você não gosta que a Disney seja fiel? Calma que eu vou chegar lá. Vamos lá. Vou chegar lá. Então, aí tivemos Cinderela, ok, que foi... bem fielzinho, ok, isso aí super satisfeito, mas eu amo a Lily Collins, ela é uma atriz muito boa. E aí chegamos no A Bela e a Fera, e aí eu tive muitos problemas com o filme, porque quem dirigiu foi o Bill Condon, que dirigiu a saga Crepúsculo Parte 1 e Parte 2. E ele é muito fanboy de A Bela e a Fera, ele é muito fanboy, então ele botou tudo que tinha no desenho e acrescentou coisas novas. Aí eu acho que não precisava. E eu acho que quando o elenco, Emma Watson no caso, interfere muito na história, tomando várias vezes o lugar do diretor, e acho que foi um dos primeiros papéis dela depois do Harry Potter, né? Se eu não me engano. Não foi, ela tinha feito muita coisa boa antes, mas esse foi o que destacou. Eu lembro que eu gostei muito dela no Noé também, que ela fez Noé, eu achei maravilhoso. Mas Noé foi depois. Noé foi depois? Foi antes? Foi 2015 e A Bela e a Fera 2017. Perfeito, então. Aí, ela não quis usar as roupas que deram pra ela mudou muita coisa no roteiro, ela botou lá que ela ia ser inventora, não o pai dela. Tipo, são coisas que mudou, que pra mim, ok, beleza. Mas não levou a lugar nenhum. Sabe quando tu tá jogando vôlei, tu joga a bola, mas tu não corta? Ela fez muito isso, ela jogou várias coisas e não levou a lugar nenhum. Eu acho que assim, ó, a Disney, a gente até já falou aqui uma vez, isso, acho que uns 2, 3 episódios atrás, a Disney precisa atualizar um pouquinho como a Disney conta os contos de fada, por uma questão de que são filmes que a maior parte do público é criança e tem algumas coisas que hoje em dia não cabem mais, assim, simplesmente não cabem mais. Mas eles fazem, em alguns casos, essa atualização para os tempos modernos. Exato. Não precisa nem atualizar para os tempos modernos, mas atualizar a história de forma que ela seja contada. Eu sempre dou o exemplo aqui dessa Cinderela última, que nem da Disney para começo de história, mas a forma como eles colocaram a Cinderela... Aquele da Camila Cabello? Da Camila Cabello. Isso eu não cheguei a ver, mas eu vi que a fada madrinha, na verdade, é um homem, né? Alguma coisa assim. É uma drag bem famosa, eu esqueci o nome. Não, é uma drag, na verdade. Mas, enfim, é uma figura bem famosa. Eu esqueci o nome dele. Vou buscar. Busca aí. E gente, e assim... Você fala mais pelo lance da inclusão? Não só pelo lance da inclusão, tá? Esse Cinderela em específico, vamos lá. O sonho dela não era casar com um príncipe que ia tirar ela da situação que ela estava. O sonho dela era ser uma estilista. O príncipe, ele teve que acabar se adaptando à história dela. Ela teve uma oportunidade de ir embora daquela cidade e pra viver o sonho dela. E ela não ia ficar por causa de um casamento. E eu achei muito interessante. A Disney, não era a Disney, na verdade. Quem que é o É da Amazon. É da Amazon. É da Amazon. Não é da Disney. Eu achei muito interessante eles contarem... Billy Porter. Billy o nome Porter. da madrinha. Isso. Eu achei muito interessante eles contarem a história dessa forma, porque a gente que é mulher cresce acreditando que um homem vai salvar a nossa vida. Sabe? Não, tá, eu até entendo, mas é exatamente por isso que A Bela e a Fera é das minhas animações favoritas, porque a Bela vivia ali naquela aldeia e o príncipe encantado que ela tinha ali era o Gastão, e ela não queria. Ela queria ser livre, ela era a única que sabia ler. Ela era meio feminista já tinha uns traços, isso lá em 91, gente, entendeu? E eu acho que é por isso que ela se difere tanto. É muito por isso também que eu amo de paixão Shrek, porque se vocês pegarem os 2 primeiros filmes, no primeiro filme, o vilão
é o príncipe encantado. E no segundo é a fada madrinha. E a princesa vai contestando. Que nos filmes da Disney são geralmente gente, as imagens boas, é uma entendeu? coisa que a gente vem dos contos de fada, a gente já falou disso aqui, é uma coisa que vem lá de 1900 e bolinha, entendeu? Então a gente não tem como comparar com hoje, a realidade que a gente vive hoje. Não é uma comparação, é uma questão de adaptação, eu acho que você tem razão, que a Disney precisa se modernizar. Eu tô louca pra ver como a Pequena Sereia vai ficar. Eu também tô louca pra ver. Assim, ó, eu não aguento eu não tô aguentando pra ver esse filme. Mas eu não gostei deles, desculpa, de novo, não tem nada a ver com a questão de inclusão, não. Eu não gostei deles terem descaracterizado tanto a princesa, colocando uma princesa negra. A Ariel, ela tinha características de uma princesa ruiva. Não, a Ariel da Disney é ruiva, que foi a Ariel que a gente conhece. Então. Mas a Ariel, como ela foi escrita pelo Hans Christian Andersen, a gente não sabe como ela é. Eu achei que eles foram... Eu até entendo. Longe, por assim, exemplo, de fidelidade com o primeiro, né? Se eles fossem, por exemplo, fazer uma história do zero com uma nova Ariel, eu acho que tudo bem mudar a caracterização dela. Mas como é um live action daquele original... Que é um clássico, fugiu né? Eu acho que fugiu. Eu espero que a história esteja um pouco mudada. Eu espero mesmo, assim. Eu não acho que uma história como A Pequena Sereia cabe hoje em dia, gente. Eu odeio Inclusive, esse a atriz, ela foi escolhida por causa da voz, não foi nem por causa da aparência. Da aparência. Eu vou falar de um outro filme da Disney aqui, que é um fantasia também, que eu amo, que é o Aladdin. Esse filme, eu achei que ficou super fiel. Eu amei o Will Smith como gênio da lâmpada. Você tá falando do live action? Live action, eu tô falando, porque ele é um filme de fantasia. Adorei a atuação de Will Smith. Eu acho que foi um filme fenomenal. Mas é porque o Will Smith é o que salva, né? Eu acho que o Will Smith, ele é o tem um figurino lindo, ponto. Figurino lindo. O figurino, pois é. Pra mim é isso. É que você não curte a história, né? Eu amo a história. Não, gente, nem um pouco. Nem um pouco. Então, eu acho quase... Desculpa, eu acho um filme quase ridículo. Ai, meu Deus, fica polêmica aqui. Quem odeia filme de fantasia? Você fica tipo, não quero. Não, amiga, e assim, ó, e eu sou uma pessoa que eu sou fã de contos de fada. Então você acha que foi o erro da carreira de Will Smith? Não, e o Will Smith tá super bem. O Will Smith tá super bem. Ele é o que salva o filme, na verdade. Piada, pelo assim. amor de Deus. É filme de criança, gente. É por isso que é legal. Nossa, tem filmes de criança que a pegada do filme. Não, mas você sabe o que é? Eu acho que é o seguinte... Os live actions que estão saindo agora, eu vou dar o exemplo desse, do Aladdin. Se você vai ver esse filme sem conhecer o desenho, ele é um bom filme. Você vai sair do cinema super satisfeito, mas tu conhece a obra original que ele foi inspirado. E você sabe que a obra original é uma puta de uma obra. É sensacional. Quem que fez a voz do Aladdin foi o Robin Williams, né? Isso, no primeiro, cara, sim. Sensacional. Aí agora... Tu vai e passa pra cá para ser o Will Smith, que é muito bom, mas não é o Robin Williams, né, gente? Então, bonitinho. Eu sei porque eu fui ver com meu irmão. E o meu irmão, ele nunca tinha visto o desenho. Ele viu primeiro o live action. Então ele tava super empolgado, saiu cantando a Whole New World. E eu, legal, que você gostou? Ele é mais novo? Ele é mais novo. Mas agora vamos ver o desenho? Aí ele foi ver o desenho e falou, realmente aquele é bem ruim, né? Pois é, tá vendo? Eu adoro essa desconstrução que a gente tem, às vezes, no cinema. Da gente vai tendo uma expectativa e chega com outra. Mas o legal é você indo sem expectativa. Tipo, sem Avatar. Expectativa. Eu vou sem expectativa. Eu quero ver que Avatar é um filme de fantasia. Avatar mudou muitas coisas na Vai sem expectativa, já adorei. Eu não gosto de Avatar. Não gostei do 1, mas foi a maior bilheteria do mundo. Então, assim, tem que ter um respeito, né, falando desse filme. Tá. Mas também não é um filme fantasia muito... Eu não vou dar spoilers aqui, porque o filme estreou essa semana e vocês não viram ainda. Mas estreia mundial foi agora, assim, dia 17 de dezembro, gente. Dia 17, mas vale uma ida ao cinema, porque o que o Cameron fez nesse filme, eu falo visualmente, tá muito bonito. O filme, ele é rodado a 48 quadros por segundo. O padrão de cinema é 24. O filme, ele é rodado a 48. O que dá... para o espectador muito mais nitidez, porque o 3D, ele dá uma escurecida no filme, e os 48 quadros por segundo, ele compensa isso, então fica bem melhor visualmente. Tem uma ceninha ou outra que ele troca pro 24 quadros por segundo, que o espectador fica meio zonzo, dá uma náuseazinha. Vocês vão sentir isso, assim como muita gente na sala sentiu. Eu, por exemplo, eu até saí da sala. Vi matéria sobre pra isso vocês terem uma ideia. esse fim de semana, que as pessoas estão ficando tontas assistindo. Estão ficando meio tontas. Estão tendo realmente náusea. Parece que, tipo, tá num navio, assim, vamos dizer. Uma pessoa deu um... Titanic? Então, uma pessoa deu ali um comentário, parecia que eu tava num navio, eu fiquei tonta. E assim, nesse filme, eu vi que ele quis botar, porque só quem é fã e conhece o trabalho do cara que vai pegar. Eu não sou fã, mas conheço muito bem o trabalho do cara. Ele coloca várias referências a vários antigos trabalhos dele. E a cena... eu adoro legal. Mas assim, é bem sutil. Se você não viu o Titanic 1000 vezes, você não vai entender.
Você não viu esse filme? 1000 eu não vi, eu acho que foi falo umas 15. porque no final tem uma cena de naufrágio de navio. E eu tenho certeza absoluta que a musiquinha que tava de fundo, bem baixinho na sala de cinema, era a música que toca quando o Titanic tá afundando, aquela tan, tan. E o navio tava afundando e eram enquadramentos iguais os do Titanic, até palavras, tipo, me dê sua mão, que ele fala pra Rose. Então eu falei, gente, é o final de Titanic que eu tô vendo em Avatar 2, entendeu? Gente! Assim, eu falei, Thiago, você tá vendo isso? Mas Ele, não, tão amor, eu não tô escarrado vendo. assim? Foi tão... Mas não é escarrado. Não. É só pra quem, sutil. só pra quem realmente conhece, entendeu? Tem algumas... Gente, eu preciso ir lá ver 3 horas e pouco 3 sentada no cinema. Desculpa, Assim, James Cameron, mas assim, né? Eu acho muito longo. Visualmente é muito bonito, vale a pena pelo visual. Pra mim, Avatar é tecnologia. Tecnologia. Mas é o que a gente sempre fala aqui de James Cameron, né? O forte de James Cameron, o que levou ele a estar onde ele está, é a tecnologia. O James Cameron não traz histórias. Eu acho que ele quis levar tanto o Titanic pro Avatar que ele até levou a Kate Winslet, que ela inclusive tá no filme. É uma das mães lá. Inclusive, uma curiosidade aqui, galera, ela bateu o recorde do Tom Cruise. Ela ficou 7 minutos embaixo da água. Entrou pro livro dos recordes dela. Olha só. Porque o filme foi todo gravado Fazendo embaixo da água. Mas depois de Titanic, né? Já tava acostumado com água, né? Eu já não tinha mais esse problema. Eu vou falar de um filme aqui que é o meu favorito, então vamos chegar nessa parte. Pois é. Filmes de fantasia, que é a trilogia do Senhor dos Anéis. Temos aí também o Hobbit, eu esqueci de escrever aqui na listinha, mas ele também tá. Mas o meu favorito, eu empata com o Harry Potter. Eu amo muito Harry Potter, mas o Senhor dos Anéis é o meu favorito em filmes de fantasia. Primeiro de tudo, eu gosto do Tolkien. Eu acho que ele é um escritor maravilhoso. E acredito que os filmes retratam muito bem os livros. Então, nesse ponto, também gosto muito da atuação do Viggo Mortensen nos filmes. É o meu ator favorito da saga. Eu acho que, dentre todos ali, claro, tem o Frodo, tem os outros atores que são muito bons, mas pra mim, o Viggo Mortensen é o melhor, que é o rei, né? Esqueci, o Aragorn. É o personagem dele. E pra mim, o meu favorito é o Senhor dos Anéis. Eu ansiava pro final do ano pra ir assistir esse filme no cinema. Quando eles falaram que iam lançar o Hobbit, que é um livro só e virou numa trilogia no cinema, eu fiquei apaixonada. Mas não ficou tão bom assim. Não, o Hobbit não é tão bom quanto o Senhor dos Anéis, mas é bom também. E eu, assim, sou fãzona desses filmes. Todas as vezes que eu passo na TV está passando, eu tô até com medo de falar agora, gente, porque pra falar a verdade, eu só tenho saco pra Sociedade dos Anéis, que é o primeiro filme. Tenho uma amiga minha, muito amiga, só tenho saco pro primeiro filme. Está sendo citada nesse podcast que ela odeia Senhor dos Anéis. Eu acho que, são bons filmes e tal, mas o segundo e o terceiro é um dado sonífero no olho do público. Se tu quiser dormir, bota lá Senhor dos Anéis, dá play, dorme rapidinho. No caso, foi o que aconteceu comigo. O primeiro, eu consigo ver numa boa, eu gosto, mas a partir do segundo, amiga, nossa, não dá. Nossa, eu adoro. Inclusive, estou assistindo a série que derivou agora do Senhor dos Anéis. E eu conheci Senhor dos Anéis pelo meu avô, porque ele tinha uma das... Nossa, uma vez ele me deu um livro, porque... As primeiras edições do Senhor dos Anéis eram um livro só. Ele tinha uma Antigona, que é uma das primeiras, que estava em inglês, inclusive. E ele me deu. Ele falou, Felipe, cuida muito bem desse livro. Ele é um livro que eu tenho há muito tempo, veio do meu pai. Aí tu vendeu no Mercado Livre? Assim. Calma, vou chegar lá. Eu enjoei. E eu li, e eu gostei demais. Eu fiquei fascinado, porque era um livro bem grande, porque depois foi dividido em 3 pra vender, que aí virou a Sociedade do Anel, as Duas Torres... E o Retorno do Rei. O Retorno do Rei. Mas era um só, eu li, tipo, até que bem rápido, em um ano. Um ano inteiro. Mas é um livro de 500. Não, mas um ano pra ler. Mas um ano pra ler é até pouco, se for parar pra ver. Juntos, 500 e poucas páginas? Não, dá mais. Meu Deus. Eu acho que um livro, 300 e poucas. É grande. Não lembro direito. Mas um ano tá legal, parabéns. Não, sim. E quando saiu o primeiro filme, eu falei, meu Deus, que filme incrível e tal. Conforme eu fui revendo, foi caindo um pouco no conceito. Aí o segundo e o terceiro, pra mim, já não deu mais. Eu adoro o Viggo Mortensen. Não o Senhor dos Anéis, né? Você tá falando. Senhor dos Anéis. É um atorzão. Mas eu recomendo. Anéis não de novo, né? Vou ser bem repetitiva. Filme pra quem gosta de fantasia. É filme pra quem gosta de fantasia. Tá, e agora vamos lá. Esse filme, com certeza, eu acho que a Aline gosta. Qual? Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. Nunca vi. Nunca viu? Nunca vi. Nossa, nem sei quem dirigiu. Ai, gente, é uma gracinha. É uma história de quase que romance. Como é que chama? Assim, também. Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. Não conheço, não faço nem com o ideia. Tom Hanks. Tom Hanks, né? Tom Hanks. O Peixe Grande é com o... Não é Tom Hanks. O Ethan Hawke, não. O Ivan McGregor. Ian McGregor.
que eu inclusive gosto muito dele. Também adoro. Inclusive, Nossa. ele não tá fazendo muita coisa no cinema, né? Eu acho que a última coisa que eu vi dele no cinema foi a continuação do Iluminado, aquele o Doutor Sono, não sei se vocês chegaram a ver. Pode ser. Depois não vi mais nada dele. Pois é, né? Talvez ele está dando um gap na carreira dele ali. Eu tô pensando aqui que eu acho que a última coisa que eu vi dele foi o Transporting. Eu tô pensando. Não, ele fez também o Aves de Rapina, aquele da Harley Quinn, sabe? Ah, que no caso eu não vi. Ah, claro. Aves de Com Rapina. certeza. Não é muito bom também. Não é muito bom. Não é muito eu também bom não também. gostei muito. Que é o segundo da Arlequina, É o primeiro dela. É o primeiro. É o Isso. primeiro dela. Vocês viram a Lady Gaga de Arlequina? Não. Não vi. Ai, gente. Não, eu vi que vai ser, A mas gente não tem que saiu assistir. imagens ainda. Saiu, querido. Meu Deus, Nossa, não vi. cada figurino. Meu Gaga, Deus do que céu. inclusive Eu quero tá- 3 festas da fantasia pra ir de Arlequina. Você vai olhar, você tudo Não. para. Viu? Fica, combina já. Mas a Lady Gaga, ela tá se envolvendo muito com o cinema ultimamente, né? Sim. E ela tem um potencial incrível, assim. Eu gosto dela eu não como a- atriz. Eu não acho que ela é, sei lá, tipo, um monte Não de é a gente melhor, falando. mas eu gosto Um monte da de gente atuação falando que dela. ela tinha que ter sido indicada pela Casa Gucci e tal. Você fala, Não. Não. Talvez pelo Nasce uma Estrela. Talvez bem grande, assim. Mas ela tem Mas- um potencial muito grande. Ela tá virando o novo jazz. Eu acho que daqui a uns 2, 3 anos ela pode ser que consiga uma indicação se ela fizer um Será? filme bem forte, assim. Porque o Nasce uma Estrela, acho que foi o ápice dela no cinema, obviamente. Mas eu gostei da atuação dela no Casa Vamos Gucci. ver Mas como não vai acho que ser. ela deveria ter sido indicada. Aí a gente tinha concorrentes muito fortes. Eu também, tenho um né, probleminha esse muito ano. grande com o Casa Mas Gucci. aqui- Por causa mas do aqui- sotaque, sabe? Aquilo me Uhum. incomodou muito. Porque Não gostou. ou você fala em italiano, ou você fala em inglês. Agora, falar inglês com sotaque americano fazendo um sotaque italiano, pra mim, ficou... Eu Muito acho estranho. que ninguém fez bem. Ninguém fez bem os sotaques. Mas eu tenho uma particularidade nesse filme que eu amo, que é o Jared Leto. Nossa, e gente, ele tá Maravilhoso. hilário, assim. Uhum. Se você não sabe que é ele, você não adivinha. E o Adam Driver tá numa das suas melhores atuações ali naquele filme, que eu gostei É. bastante da atuação Eu dele. só vi o também. filme por causa dele, na Ai, verdade. Gente, É vamos que voltar assim- pro nosso tema de fantasia. Por favor, vamos voltar. Nós estamos com o nosso tempo também sendo acabando, né? Felipe? Mas assim, gente, vou fazer uma. Vamos fazer, eu acho que a obviamente. gente falou 2% da lista. né? 2%, eu acho. Mas se a que- gente pensar que Harry Potter tem 5, Tem Senhor dos 5, Anéis é. tem 3, aí veio o Hobbit, né? A gente. Pô, Você não. já tem Alto índice de vários fins de aproveitamento. semana pra você fazer, né, maratonas, no caso. Amiga, mas aqui eu tenho muita coisa na minha lista. Só Muita pra- coisa melhor do que fantasia. Ai, gente, Matilda. Você tinha botado Matilda, Matilda é fantasia. Nossa, tá, desculpa, não. Não, por isso que eu Edward, falei, Aí você Matilda, falou Edward Mão de Tesoura, eu ela achei que viu era um filme de Matilda. 90. 1996. Esse ela viu. Aqui tá escrito 96, mas eu tenho quase Acho que certeza que é 95. 95. Não, pode ser que 95 Nossa. lá nos Estados Unidos e 96 aqui no Brasil. Aqui no Possivelmente. Uhum. Matilda é maravilhoso, melhor filme de fantasia. Sério? Melhor que Harry Potter. Matilda eu não vi, por exemplo. Nossa, você não não assistiu vi na sessão Matilda. da tarde nunca? Nossa. Gente, Eu não. Eu fico Os chocada quando as filmes pessoas que eu vão assistir esses via filmes na que passam sessão da muitas tarde vezes. que eu gostava demais era, por exemplo, Curtindo a Vida Doidado, Clube dos 5. Também. Esses são os meus guardo no coração. Ai, aí, ó, John Hughes, Tinha né? um Pô. ou outro que passava muito na sessão. Você quer falar um pouquinho de Matilda? Não, só quero dizer que Não. adoro, nem tem muito o que falar. É um Adoro. filme super Ai, fofo, com uma também eu. criancinha super fofa, história super fofa. Só pra fazer uma Todo mundo devia recomendação, assistir. um filme que eu imagino que você talvez não tenha visto, que é do Spielberg, que faz muita referência à cultura pop dos anos 80 e 90, é aquele Jogador número 1. Vocês chegaram a ver? Já, eu vi. Vocês viram? Ah, então Eu tá já vendo. vi 4 vezes. Mas eu não Jogador gosto número muito, um. tá? Eu não gosto é mais muito, por conta mas eu das vi. referências. Eu tenho um mesmo. pouco de Gente, medo de Gente, eu jogador vou derrubar número a mesa. É a segunda vez que eu tô empurrando. E teremos uma novidade de Spielberg daqui o ano que vem, É. né? Vamos. Os Fabelmans, né? Os Fabelmans. Fabelmans. Gente, esse filme tá com uma cara de vencedor de Oscar. Vamos ver Mas como uma vai ser. Por cara. falar em Spielberg, eu preciso confessar uma coisinha pra vocês. Não assisti Pacto dos Dinossauros. Não, calma. Mas teve esse ano agora o relançamento do ET, aniversário de 40 anos. É a primeira vez que eu vi o filme no cinema. E assim, que filme ruim. De verdade. Polêmica Agora, nesse de verdade. podcast. Agora Não. é a nossa vez. Felipe, por favor. Eu cheguei. Por favor. Pra vocês Nossa, terem você uma não ideia. chega Filme aqui favorito dos no anos 80. Cinegirls, Como assim? Dizendo que... Não, eu... Não, a gente Mas você falou sabe, que era não, que tinha mas, mais ó, representatividade, Em minha defesa, né? Não- ó, deixa eu me dar uma defendida aqui. Todo mundo que tava na sala, Coloca seu na ponto de cela, na sala, tinha Ai, 40 a cinema mais. não é uma Aonde prisão, você gente. assistiu Tinha isso? Olha,
Ai, o cinema não é uma prisão. Mas é sério, todo mundo que tava na sala tinha 40 anos a mais. E, tipo assim, eu vi o filme quando era pequeno e tal. Foi o melhor filme da minha infância. Tenho um VHS até hoje e tal. Então eu tava com uma puta de uma expectativa. Vocês não fazem ideia. Eu tava, tipo, e você nunca bora tinha lá. visto? Nunca tinha visto na vida. Nunca tinha visto. E isso porque eu tinha o VHS do ET, mas meu irmão via assistindo. Eu sempre passava lá, via aquela cena assim do dedinho e falava, bacana. E continuava. Bacana. Aí, só que o meu namorado, Thiago, ele tem 35 anos. E ele cresceu assistindo isso. Então ele falou, amor, eu quero ir no cinema assistir ET. Vamos ver Lua Nova, sei lá, o que tá reprisando aí. Não precisa ser esse. Ele, não, tem que ser esse. Eu falei, então tá bom, vamos. Criei expectativa, porque na fila todo mundo de 40 anos tava falando muito bem do filme. Gente, tô falando turma de 40 anos, mas vocês entenderam, né? Não tô... E eu falei, tá, ok. A gente tá quase ok, lá. Não, você sentiu, né? Não, é que não era pra Thiago, vocês. por favor. Eu acho, Felipe, por favor. Eu acho que o Felipe tem entre seus 25 e 30 anos. Vamos, Não, a gente vai ficar com essa dúvida no Então tá ar. bom. Mas a gente vai. Eu conto depois do podcast. Entra no Facebook dele lá. Isso, vamos por favor. E aí, no meio do filme, eu, amor, vambora. Ele, sério, Felipe, que você quer ir embora? Eu quero. Ele, não, vamos ficar do final. O final eu achei bem ok. E aí, depois que eu terminei o filme, eu fui estudar sobre o filme. Porque sempre que eu faço isso, o filme sempre fica comigo um tempo. Dependendo se o filme é ruim ou se o filme é bom. Eu saio do cinema, eu vou pesquisar sobre o filme. Uma coisa que, inclusive, eu fiz muito, vocês falaram mal dos 50 Tons de Cinza, mas uma coisa que eu fiz muito quando eu saí do filme foi ler os livros e ouvir muito a trilha sonora. Porque a trilha sonora é ótima. É o melhor. Foi ali que eu conheci The Weeknd. Não, gente, a trilha Os sonora. também são bons porque você prende a atenção e você quer ler. Mas é que o filme foi... Isso não quer dizer que seja bom, isso quer dizer que atinge o objetivo. Né? Porque... Eu acho que o assunto do filme é mais importante do que todo o assunto de trazer... Tu diz a mensagem. A mensagem que o filme passa é mais importante do que tudo. Porque a produção é meia boca, aquela história toda. Não, mas então... uma coisa que eu sempre bati muito na tecla dos 50 Tons de Cinza é que, de certa forma, ele ajudou muito o movimento feminista. Porque, sim, então é isso que eu falo, é a mensagem do negócio. Entendeu? Eu falo porque, por exemplo, pro homem é muito fácil. Desde pequeno a gente já nasce sabendo o que tem que fazer, o que dá estímulo e tal. Mulher, não. Agora, tipo, várias mulheres do mundo inteiro falando que estão lendo um pornô pra mulher e estão indo no cinema assistir isso. Porra, olha a revolução disso aí, entendeu? Então eu acho que ele tem um papel, entendeu? ele tem um papel muito grande. Mas assim, gente, podia ser muito melhor. Podia, né? Mas inclusive foi indicado ao Oscar, gente, né? Melhor trilha sonora. Mas melhor trilha sonora. Mas é óbvio, né? Porque, trilha sonora tá... Sonora. Mas eu... Não saiu de mãos vazias. Como é que é o nome daquele filme que o ator do Crepúsculo... Do 50 Tons de Cinza fez no ano passado? Jamie Dornan, não foi Belfast? Belfast. Gente, esse filme é ótimo. Esse filme ganhou, né? Meu Deus, gente, eu amo ele nesse filme. Eu amo ele, porque a gente tinha uma coisa de ver aquela postura de 50 Tons de Cinza, aquele cara com... Que foi desconstruído, né? Que foi, e tu vê ele no Belfast, eu acho ele 1000 vezes mais sexy no Belfast do que no... Juro. Porque no Belfast ele é o amor. Ele é o amor. Não, que ele branca, aquele pai de família. Ele é todo... E não deixa de ser lindo. Aqui no Belfast ele não bate ninguém. E não deixa de ser lindo. Não bate ninguém, entendeu? Né? Dos melhores filmes de 2021, Belfast está na lista, tanto que foi indicado ao Oscar e tal. Só pra fazer um adendo aqui, já que vocês falaram de Oscar. Perguntinha rápida, vocês concordam com o resultado do ano passado? Porque pra mim, Ataque dos Cães tinha que ter levado de melhor filme. Gente, quem que levou o melhor filme que eu esqueci? Coda, No Ritmo do Coração, A Família Souza. Não, gente, pelo amor de Deus. Gente, quando eu vi... Não, eu dormi, eu não assisti o Oscar inteiro. Tinha que ter ganho também, eu não concordei. Tinha que ter levado, né? Deixa eu... Não, o meu não era Ataque dos Cães. Eu tinha... o meu... Amor Sublime Amor? Não, Licorice Pizza. Licorice Pizza, ai, meu Deus do céu. Que é o filme mais improvável. Tô bebendo muito, inclusive. Tô bebendo muito, inclusive. Acho que eu lembro de você lá. Não, eu fui lá. Você não tem ideia? Eu e a minha amiga, a Luísa, a gente que sempre participa aqui, a gente saiu do cinema chorando, as duas. A gente foi pra casa chorando. Paul Thomas Anderson, né? Paul Thomas Anderson. Eu acho muito engraçado essa sensível. visão que as pessoas têm dos filmes. Porque a Aline falou isso pra mim e eu não tinha visto ainda. Aí eu fui assistir depois, né? Gente, esse filme... tipo normal. Gente, sabe? Um filme de fantasia recente. Só pra voltar aqui ao tema que vamos voltar. A gente vai voltar e vai finalizar já, né? Um filme de fantasia super recente que foi indicado ao Oscar e tal, que muita gente gostou. E assim, eu tentei ver no cinema no mínimo 4 vezes. Não consegui finalizar nenhuma das 4. Duna.
Não consegui, de jeito nenhum. Eu lembro que na estreia do filme, Duna. Duna. Minha mãe foi na estreia do filme, aqui. isso lá em São Paulo. Ela me ligou na hora, falou, filha, acabei de sair de um filme. Ela tem mania de fazer isso. Acabei de sair de um filme muito bom, não sei o quê. Foi a mesma sensação de que eu tive quando eu vi O Senhor dos Anéis no cinema lá atrás. Olha. Pera aí, tem alguma coisa ou muito errada ou muito certa aqui. Vou assistir. E eu tentei 82, tentei 3 e, gente, eu acho Duna chato. O roteiro é chato, mas a atuação do Timothée Chalamet é boa. E a figurino, né, que a gente tinha falado desse filme é maravilhoso. Eu acho que a fotografia também é legal. Não, a fotografia é muito linda, a fotografia é muito linda, nossa. Mas é isso, assim, eu acho que é uma história que... Tu tem que gostar desse tipo de história ali, tu tem que ter gostado do livro pra se prender, né? Senão... Não Eu dormi. Um pouquinho antes da estreia do Duna, tentei também ver o Duna de 84, pra já ir na vibe. E nem o Duna de 84 eu consegui finalizar, gente, pra vocês terem uma ideia. Eu achei extremamente chatinho. E assim, vai ter muita continuação, esse tipo de filme eu gosto de Star Wars, entendeu? É um negócio mais moderno. Episódio favorito, assim. vai. Ai, gente, não sei. Eu gosto de vários, não vou dar opinião, vários. Não. Pra mim, o melhor sempre vai ser o penúltimo, o episódio 8. O 8? Porque eu gosto do 3. O 8, não. Eu falo da nova trilogia. Da nova, porque eu acho que a forma como eles mataram Star Wars é fantasia, não? É ficção? Fantasia e ficção. Eu acho que é mais ficção do que... Gente, mas é que a gente... Eu sou fantasia. muito... Eu amo Star Wars. Mas eu sou muito da opinião de que isso não é uma regra, né? Ele pode se encaixar também em várias... Não, mas ele é mais fantasia do que ficção. Eu não coloquei na lista aqui porque eu achei que ele era mais pra ficção, então não tá na lista. Não, ele é fantasia. Mas gosto também, fica recomendado. Agora tem um último filme que eu tenho que recomendar para as pessoas, que a Nini também não gosta, que é A História Sem Fim, do ano que eu nasci. Amiga, é o filme de Falcon. Você falou que não gostava? Meu não? Deus. Você gosta? Eu acho... Cara, ele me lembra... Então, assim, é isso, assim, é um filme, né? Filme tão bonitinho. É História Sem Fim. Mas ele tem um cachorro. Ele tem um cachorro monstro ali, um negócio... Mas que cara de cachorro, né? Ele tem uma cara de cachorro, que tem aquelas orelhas, não tem? Sim. Eu acho uma graça, faz muita parte da minha infância, mas eu... Nossa, Jessie do céu. Olha, que é um filme mal produzido. É, mal produzido, gente. A produção é péssima. Mas pra entrar numa lista de melhores filmes de fantasia. Não é melhores. A gente tá falando de filmes de fantasia. Mas não você falei não falou de melhores aqui. Não falou que eu... Falei que eu tenho que recomendar. Você tem que recomendar, então, A História Sem Fim. Porque é uma das... O cinema em casa do SBT existe ainda? Existe. Acho que até tá nos streamings. Gente, eu não pesquisei aonde tá. Existe, gente. Pelo amor de Deus. Trabalho com emissoras de televisão, então todas existem ainda. Aliás, ontem foi um dos assuntos, não é nosso assunto aqui no nosso podcast, mas o presidente assinou que está renovado os contratos com as emissoras Globo, Record e Band. O SBT já tinha renovado lá um quesinho de jornalismo. Viu? Tá vendo? Os Girls também tem jornalismo. Então, as emissoras de televisão brasileira estão com seus contratos renovados por mais 15 anos. Fica a título de informação. Vamos ver se as emissoras de TV vão durar 15 anos. Pra começo de história, né? Vamos só... Eu acho que a gente vai precisar convidar o Felipe de novo. A gente tem outros filmes aqui de fantasia. Talvez a gente nem fale desse tema mais, mas a gente vai eu acho que se a gente sentar pra falar de cinema em geral... a gente vai adorar. Mesmo porque, assim, cinema não tem fim. O assunto não tem fim. Assim como as emissoras de TV, cinema não tem. Não tem fim, exatamente. Não tem acho fim. Que evolui, inclusive, né? Porque se tu pega lá na década de 20, os primeiros filmes eram em preto e branco, sem som, gente. Olha só como é que a gente tá hoje em dia vendo filme em 3D. Quem diria? A gente lançou um episódio ontem que você não assistiu. Ai, Jesus. Sobre trilhas sonoras. E a gente fala muito desse poder, né? De como a música mudou o cinema. A gente fala no começo do episódio. Depois você assiste lá, tá, Felipe? A gente vai te perguntar. Vou assistir. Pode deixar, eu vou fazer o dever de casa. Ai, gente, mas obrigada, Felipe. Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, inclusive espero vocês lá no cinema também, tá? A gente vai. Pode deixar. A gente vai. Vamos fazer um jabá aqui pro Cinemute, que é nosso parceiro também, né? Vai lá, a gente tá sempre lá assistindo os filmes. Essa é minha amiga Jessie, a publicitária. Adoro. Momento dela. A publicitária. E a influencer. Não, e agradecer também, né? Os cinemas aqui de Florianópolis são muito parceiros, eles nos convidam sempre pra ver as estreias, as pré-estreias, então obrigado aí ao pessoal que é nosso amigo. Especialmente ao Cinemute, né? Especialmente obrigado, meninas. Obrigada. Mas assim, eu acho que, falando agora não tanto do campo de cinema, mas mais da cidade de Florianópolis, eu acho aqui uma capital muito xoxa pra cinema, não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas eu recebo pelo menos uns 2, 3 e-mails de cabine, nenhum em Florianópolis, tudo em São Paulo. Não tem muita cabine então, aqui. Eu não tenho nada, na verdade, aqui a gente não tem uma sala
IMAX. Se eu quiser ver Avatar IMAX, aqui em Curitiba. É o mais perto. Eu acho que a gente precisava de um pouco mais de investimento. Assim, vamos lá, pessoal. Vamos investir mais em Florianópolis. A gente gosta de cinema, a gente fala de cinema e a gente quer ter mais atrações também para quem é amante. Para quem Exatamente. Vulgo nosso. Vulgo nosso. Adorei. Felipe, brigadão de novo, meninas, tá? A gente adorou essa participação. A gente quer muito te ter aqui de novo. Com certeza, Babi. E obrigada a você também que ficou aqui com a gente até agora. A gente é nova aqui no YouTube, então a gente sempre esquece de falar que você tem que se inscrever, que você tem que dar o seu like, que a gente gostaria que você compartilhasse se gostou, que deixasse seu comentário, coisa que a gente devia ter falado lá no começo, né? A gente esquece. E se você tá ouvindo a gente no Spotify, dá uma passadinha no YouTube também. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Beijo, Obrigada, tchau, tchau. gente.